Olá pessoal, boa tarde, professor Cássio de novo com vocês. Vamos lá falar agora de espelhos, beleza? A gente vai começar com o nosso primeiro espelho, que é o espelho plano. E aí eu vou começar com uma questão. Bora lá? Vem comigo. Na questão diz o seguinte, ó. A distância entre um objeto e sua imagem conjugada por um espelho plano é de 60 centímetros. A distância entre o espelho e o objeto em centímetros é d. Então ele fala que a distância entre o objeto e a sua imagem conjugada por um espelho plano é de 60 centímetros. A distância entre o espelho e o objeto é d. Vem comigo aqui. Por que vamos falar agora de espelho? Porque espelho é uma superfície que reflete intensamente a luz que ele recebe. Então, toda superfície que reflete intensamente a luz, nós chamamos isso aí de espelho. E ela vai poder produzir dois tipos de imagem. Toda vez que eu tenho uma imagem pode ser real ou uma imagem pode ser virtual. O que é uma imagem real? Lembra da câmara escura que eu falei lá do Leonardo da Vinci? Uma imagem real é aquela que pode ser projetada. Toda imagem que pode ser projetada, eu chamo isso de uma imagem real. Imagem virtual são aquelas que estão atrás da superfície refletora, estão atrás do espelho. Tranquilo? O primeiro espelho é o espelho plano. E essa questão vai retratar justamente a relação de posições. Como eu já comecei lá na câmera escura a falar do P, P', O e I, para você já ir acostumando, aqui é a mesma questão. Então, olha aqui, vem comigo. No espelho plano, eu tenho uma superfície reta, vou conhecer ela sempre aqui pelos tracejados e geralmente vem uma letrinha E, representando um espelho plano. Sempre vou ter o objeto, do outro lado do espelho a imagem. Um espelho plano forma uma imagem virtual de um objeto real. Então eu tenho ali um objeto, tudo bem, uma pessoazinha. Do outro lado do objeto eu passo a ter uma imagem. Do outro lado eu passo a ter uma imagem. P é a posição do objeto em relação ao espelho. P', posição da imagem em relação ao espelho. É a distância que o objeto está do espelho, P. A distância que a imagem está do espelho, P'. O é a altura do objeto. I é a altura da imagem. Quando ele fala para nós que a distância do objeto à imagem é de 60 centímetros, a distância do objeto até a sua imagem conjugada por um espelho plano é de 60 centímetros, ele está falando então para nós que P mais P' é 60 centímetros. Qual é o conceito teórico que nós temos para espelhos planos? Toda vez que eu tenho um espelho fixo, que está parado, e aí nós chamamos isso de espelho fixo, tudo que o objeto faz, a imagem faz igual. Se eu estou a 2 metros de um espelho, eu estou aqui a 2 metros de um espelho, a minha imagem vai estar a 2 metros do espelho. No espelho plano, para o espelho fixo, P é igual a P'. Tudo que o objeto faz, a imagem faz igual. Se eu dou um passo para frente, a imagem dá um passo para frente. Se eu dou um passo para trás, a imagem dá um passo para trás. Se esse objeto está a 30, a imagem está a 30. Portanto, a distância do objeto ao espelho, que é o que ele está pedindo na questão. Vamos lá comigo? Olha. A distância entre o espelho e o objeto é d. Ele diz que a distância da imagem até o objeto é 60 centímetros. A distância do objeto ao espelho. Pegou aí? Então vem comigo. A distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Se eu tenho P mais P' igual a 60, a minha distância do objeto ao espelho é 30. Esse é um conceito bem legal, porque nas provas aí do Enem, dos vestibulares,
eles colocam um segundo objeto aqui na frente, né? Coloca lá um outro objeto. Aí pede a distância de um objeto ao outro, do objeto até a outra imagem. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, beleza? Muito cuidado mesmo. Agora, uma superfície espelhada tem uma característica que é a relação da reflexão, tá? Temos que tomar um cuidado seguinte, ó. Toda vez que eu tenho uma superfície espelhada, tá ele aqui embaixo, ó, o meu espelho, se um raio luminoso vem para o espelho, frente a essa superfície, ele vai formar um ângulo de incidência. Como é que eu faço para identificar o ângulo de incidência? Eu tenho que colocar essa reta, que é chamada reta normal. A reta normal, ela está sempre perpendicular à superfície, como a gente viu lá no fenômeno da refração. Tudo bem? Numa superfície refletora, igual ao nosso espelho, o ângulo de incidência vai ter do outro lado o ângulo de reflexão. Nesse caso, o ângulo de incidência e reflexão são iguais, estão no mesmo plano. Então, isso aqui é 30, ali é 30. Cuidado! O ângulo entre a superfície e o raio não é ângulo de incidência. O ângulo de incidência se dá entre o raio e a normal. Uma questão sobre isso aí, que às vezes as pessoas confundem, é essa que a gente vai resolver. Vem comigo aqui, ó. Um observador O observa a imagem de um objeto P refletida num espelho plano horizontal. A figura mostra feixes de raios luminosos que partem de P, não é isso? Partem de P. O raio que atinge o observador O é D. Então, observar que eu tenho lá a figura P, isso onde está indo a fonte, está indo para D, para E, não é isso? Andando 2 quadrinhos de cada um. Então eu vou ter uma fontezinha aí, ó, que está do solo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos, e ela vai andando um A, B, C, D, e aí a gente vai trabalhar o princípio da reflexão. Olha, eu tenho um ponto P, que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, a distância dele é essa aqui, ó. Então eu vou traçar aqui a minha superfície refletora, o meu espelho. E o primeiro raio está vindo aqui, ó, ponto A. Aí ele fala ponto B, ponto C, ponto D. Ok? A, B, C e D está indo ali. Esse raio luminoso vem para cá, para A. Aí ele vem para B, ele vem para C e ele vem para D. Tá eles ali, ó. Cada raiozinho deste ali, ó. Tudo bem? Todo raio vai obedecer o princípio de quem? Da reflexão. Então eu tenho que vir aqui, ó, traçar a reta normal em cada um desses. Ele está perguntando se vai chegar lá, né, num outro ponto, entendeu? Que vai chegar num outro ponto ali da reta. Então eu estou andando ali e aqui eu tenho um ponto O, certo? Eu vou ter um ponto O bem por aqui. Então ele está perguntando aonde esses raios vão chegar. O O está mais embaixo, se eu não me engano. Ele está bem por aqui assim, ó. O O vai estar bem por aqui. Tranquilo? Vou voltar na questão para você ter ideia. Quer dizer, esse raio aqui vai ter esse ângulo de incidência. Aqui, ó, este ângulo de incidência, este ângulo de incidência e este ângulo de incidência. Ângulo refletido é igual. Ângulo refletido, ângulo refletido, ângulo refletido. Opa, já matei a questão. Olha só, o A não é porque o ângulo refletido dele vai estar aqui, ó, o raio refletido. Olha só comigo. O B, como é normal, a reflexão dele está aqui, ó, está longe do ponto O. Esse outro pontinho também está longe, tá vendo? Do outro ponto. Vou andando, vou andando. Vamos na questão? Meus queridos, eu coloquei aí, ó, as retinhas para você já observar. Quando eu tenho os raios, né, indo em direção a esse plano, qual é, né, o raio que está indo em direção ao O? Você vai ver aí que eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto raio é que está indo em direção ao O. E ele pergunta lá, o raio atinge o observador OE. É o PEO.
É o PDO? É o PCO? É o PBO? É o PAO? Ele está colocando para nós a origem desta propagação. Então, olha comigo lá. O raio que está indo, ele está saindo de P, batendo em D e indo para O. Ó, P bate em D, vai para O. Tudo bem? Porque tem que obedecer o princípio da reflexão. Então, nesse caso aí, PDO seria a letra B, no nosso caso, a nossa resposta. Pegou, meu querido? Ó, PDO é a origem desse raio. Esse é o princípio da reflexão. Agora, toda vez que a gente tem esse princípio da reflexão, eu tenho que lembrar o seguinte, que o raio que está indo para cá, quando eu estou, por exemplo, olhando uma pessoa que está no ponto O, essa pessoa que está no ponto O também vai estar me observando, ok? Então, existe aí um princípio da reversibilidade do raio. Você está ali na boa, olhando para um espelho, vendo uma pessoa. Não se esqueça, não se esqueça. Se eu estou no espelho olhando para uma pessoa, a pessoa também vai me olhar por esse espelho. Esse é um princípio da reversibilidade do raio. O raio que vai é o mesmo, volta pelo mesmo caminho. Então, se eu estou indo de P, D para O, eu posso sair de O, vir para D e voltar para P. Princípio da reversibilidade dos raios. Espelho fixo. Tudo que o objeto faz, a imagem faz igual. Quando eu estou num espelho e ele se movimenta, e nós estamos falando aqui ó, de espelho plano, quando o espelho se movimenta, olha o que acontece. Eu tenho aqui a situação número 1, situação número 2. Situação número 1, o meu objeto está a uma distância x do espelho. O espelho está parado. Se ele está na posição x, P é igual a P'. Tenho que lembrar que O é igual a I. O tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. Não muda, eu fico distante, mas o tamanho do objeto é o mesmo. Se eu estou a uma distância x, a minha imagem também vai estar a uma distância x. Então, eu vou voltar o camaradinha lá. Beleza? Moçada, eu vou andar o espelho. Vou tirar o espelho dessa posição x e vou andar uma outra posição x com ele. Então, ó, eu andei uma posição 2x. Eu mandei ele aqui, ó. Andei uma posição x com ele. Quando eu andar uma posição x com esse espelho, ó, andei ele para cá, andei com o espelho, o que acontece com a minha imagem? Ela vai andar aqui, ó. A minha imagem vai andar uma posição 2x. É fácil de você entender. Toda vez que o objeto anda, a imagem anda igual. Toda vez que o espelho se movimenta, a imagem anda o dobro. Se um espelho andou 1 metro, a imagem dele vai andar 2. Se um espelho está a uma velocidade de 1 metro por segundo, a imagem dele vai estar a 2 metros por segundo. É isso que você tem que gravar, é isso que você tem que entender. Se eu estou com o espelho parado, eu andei x. Se o espelho movimenta x, a minha imagem movimenta o dobro. Toda vez que eu estou em um espelho, a minha imagem anda o dobro. Eu posso pegar um espelho e fazer uma associação. Como assim fazer uma associação? Eu posso associar o meu espelho de uma forma paralela, um do lado do outro, tá ele aqui. Quando eu coloco essa associação aqui, ó, e eu chamo ela associação paralela, um espelho em frente ao outro, eu vou ter aqui um número infinito de imagens. Uma imagem se formando dentro da outra. Quando eu entro ali, geralmente no shopping tem muito isso, as paredes dos dois lados são espelhadas, você tem lá infinitas imagens de você. Por quê? Isso chama-se associação paralela. Então, quando eu venho e faço uma associação, vamos até botar aqui, ó, uma associação entre espelhos, e ela é uma associação paralela, ok? Paralela, eu vou ter um número infinito de imagens.
Uma outra associação que eu posso ter é chamada de associação angular. O que é associação angular? Eu tenho espelhos que formam um ângulo de abertura entre eles. Na associação angular, o número de imagens depende desta abertura. Então, é 360 graus por essa abertura θ menos 1. 360 graus por aquela abertura θ menos 1. Vamos ver como é que isso está na prática? Deixa eu apagar o quadro aqui. Olha lá comigo. Vou te fazer um exemplo simples para o lado de cá. Vamos olhar aqui. Deixa eu apagar a nossa questão aqui, que você já tem ela aí na tela. Ok? Já temos a nossa questão aí. Vou só apagar esse ladinho aqui para a gente ter uma noção dessa etapa. Quando eu falo que nesta associação, o N, 360 graus, tudo bem? Pelo ângulo menos 1, se você fizer uma associação, no nosso caso aqui, ó, N, 360 por 60 graus. Digamos que você pegou dois espelhos e associou a 60 graus. 360 por 60 vai dar 6 menos 1. N seria igual a 5 imagens. Dois espelhos associados a 60 graus vai me dar um total de 5 imagens. Qual o cuidado que eu tenho que ter nesse tipo de questão? Seguinte, 5 imagens é para uma pessoa. Se eu tenho uma pessoa aqui, eu vou ter 5 imagens. Se eu tenho 2 pessoas, eu vou ter aqui 10 imagens. A nossa equação é para um objeto. Se eu tenho 2 objetos, eu passo a ter o dobro desse número de imagens. Ok? Então, eu tenho que tomar um cuidado, porque em algumas questões o examinador fala assim: 2 pessoas estão em frente a um espelho, associado a 60 graus. Quantas pessoas serão vistas por um terceiro ao olhar nessa associação? Quantas pessoas? Quem está olhando não sabe que é imagem. Então tem 2 dançando aqui e tem um terceiro que está do lado de cá observando esta associação. O que ele vai perceber? 5 imagens de cada pessoa, 10 imagens, mais 2 pessoas reais aqui. O terceiro está vendo 12 pessoas, onde dessas 12 pessoas, 2 são reais, 10 são imagens. Ok, meus queridos? Essa equaçãozinha é muito simples, vez ou outra está no vestibular, presta atenção aí. Cuidado, que nós temos que ter atenção à teoria. Toda vez que eu estou num espelho, não é isso? Você foca no espelho. Então, eu tenho aqui o objeto e eu foco o meu olhar no espelho. Quando eu foco o meu olhar no espelho, eu quero me ver no espelho. Então, através do meu olhar, eu me vejo inteiro no espelho. Através do meu olhar, do ponto focal que eu estou lá, eu vou traçar aqui, ó, o campo visual. Quem está nesse ponto não vai ser visível por mim, mas quem está neste campo visual será visível. Espelho plano é isso aqui que nós temos que entender no nosso dia a dia do Enem. Tranquilamente, processo de reflexão, processo de independência dos raios que a gente viu na aula passada, processo da reversibilidade, o raio que vai, ele volta, ó, eu vou no mesmo ângulo, eu volto no mesmo ângulo, e as associações que é paralela e angular, ok? Próximo espelho que a gente vai ver agora é o espelho esférico. Então, vem comigo, nós vamos trabalhar em cima de uma questão, eu apago o quadro, vai lendo a questão aí. Pode ser? Vamos lá. Você vai ler que quando a gente está trabalhando espelhos, em vez de chamar espelho plano, ele vai falar assim: temos um espelho côncavo, temos um espelho convexo, tudo bem? Um espelho plano e um espelho convexo. Esses dois camaradinhas conversam de formas diferentes um com o outro.
essas formas são diferentes. Então, vamos começar a destrinchar ali. Eu vou ler a questão para a gente poder trabalhar. Vem comigo. Um objeto é colocado a 10 centímetros de um espelho côncavo, de distância focal igual a 20 centímetros. A imagem do objeto será, letra A, do tamanho do objeto, no plano focal, real do mesmo tamanho do objeto, real do mesmo menor que o objeto, virtual maior que o objeto, virtual menor que o objeto. Queridos, a primeira coisa que eu tenho que entender, tenho dois tipos de espelhos. Olha, quando eu pego um espelho, e nós vamos agora falar de um espelho esférico, os nossos espelhos esféricos, eles podem ser porque a parte refletora é interna, ou eles podem ser convexo. Parte refletora é externa. Côncavo, parte refletora interna. Vai se refletir. Convexo, parte refletora externa. Então, eu tenho um espelho que é chamado de côncavo e um espelho chamado de convexo. Você pode utilizar a sua mão para trabalhar em cima disso. Ó, parte côncava, parte de dentro, convexa, parte de fora. Côncava, convexa. Tranquilo? As principais características que eu tenho que entender, que um espelho esférico, hoje a gente vai ver muita parte teórica, que um espelho esférico, e aí eu vou desenhar, ele é formado, né, por uma circunferência, cortei uma circunferência. Então ele tem um ângulo de abertura, esse ângulo de abertura ali, ó, para o sistema de imagem de Gauss, ele é um ângulo menor do que 10 graus. Então ele é menor do que 10 graus para que eu possa começar a ter uma nitidez de imagem. Quanto menor, melhor esse ângulo de abertura. O espelho côncavo, em algumas lojas, é conhecido como espelho de aumento, porque ela tem a característica de aumentar a imagem. Tudo bem? Quais são os principais nomes que eu vou ter no espelho côncavo? Primeiro, se eu vou cortar esse espelho, eu vou cortar ele sobre um raio. Então eu tenho o centro da circunferência, eu tenho o vértice, eu tenho aqui um ponto E, que chamamos de ponto de foco. Então eu tenho centro, foco e vértice. A distância do centro e vértice é o raio do espelho. Então, sempre vai aparecer no seu dia a dia, quando se tratar de espelhos esféricos, a palavra raio. É extremamente importante você entender que espelhos esféricos é preciso de raio. Por que é preciso de raio? Para calcular a distância focal. No nosso exercício, ele te deu essa distância. A distância focal, né? Distância focal, vamos botar aqui, ó. Distância focal, ela é a metade do raio. Então, ela é o raio sobre 2. A distância focal é a metade do raio. E quais são os outros nomes? Eu tenho o C, centro de curvatura, o F, que é o foco, e o V, que é o vértice. Então, eu teria ali centro de curvatura, né? Curvatura, foco, distância foco ao vértice é o ponto médio, né? É metade do raio. E teria aqui o vértice, que é a superfície do espelho. Tudo bem? Toda vez que eu tenho um espelho esférico, eu tenho essa ideia. Nesse caso, eu tenho 5 características para o espelho esférico, côncavo. Quais características são essas? Eu posso ter o objeto antes do centro de curvatura. Eu posso ter o objeto em cima do centro de curvatura. E eu posso ter o objeto aqui, ó, entre o centro e o foco, no foco. E eu posso ir andando com ele a cada etapa. Na nossa questão, vamos conhecer onde está este objeto.
Vem comigo na questão? Faz o seguinte, olha lá. Um objeto colocado a 10 centímetros de um espelho côncavo, de distância focal igual a 20 centímetros. Então, moçada, a distância focal é 20 centímetros. E o objeto está a 10 centímetros desse espelho. Quando eu coloco o meu espelho, e eu vou desenhar aqui do lado, ele vai ver o seguinte, que a distância focal é 20 centímetros. E que o objeto está a 10 centímetros. Esta é a única posição que eu tenho uma imagem virtual. Toda vez que o objeto estiver na frente do espelho, depois do foco, a imagem forma-se atrás do espelho. Ela é uma imagem direta, ela é maior, tudo bem? Ela é maior e, portanto, será uma imagem virtual. Toda vez que eu tiver num espelho, um objeto aqui, ó, o raio luminoso vai chegar e aí, qual é a característica? A minha imagem é virtual, direta, toda imagem virtual, direta. Nesse caso aqui, ela vai ser uma imagem maior. Nós veremos na nossa próxima aula, tá? As 5 características do espelho convexo. Nesse nosso caso, qual seria a alternativa? Ele fala lá, ó, a imagem do objeto será do tamanho do objeto, real do mesmo tamanho do objeto, real menor que o objeto, virtual maior que o objeto, virtual menor do que o objeto. Meninos, meninas, preste bem atenção. Espelho esférico côncavo só tem uma posição, que a imagem é virtual. Qual é essa posição? Toda vez que eu passo do foco, a minha imagem que está no espelho vai estar atrás. É o espelho de maquiagem que eu falei lá, de aumento, agorinha. A imagem sempre vai ser maior, virtual e direta. Próxima semana, continuamos espelhos. Não perca o Tudo Mastigado. Avisa todo mundo. Entre no nosso canal. Tudo Mastigado. Estamos aqui para servir você.